Uh. Yeah. Yeah. Fala galera, hoje estamos começando mais um podcast, né? Mais um encontro especial. E hoje a gente tem a satisfação de receber aqui o nosso amigo Jailton de Itacaimbó, Jailton Poeta. Uma satisfação receber você, meu amigo. Seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui comigo. E aí eu queria que você se apresentasse mais para as pessoas que vão nos assistir, de onde você é natural, de onde você veio, quanto tempo você reside aqui em Itacaimbó. Boa noite, bom dia, né? Conforme a hora que as pessoas estejam nos escutando e nos vendo, dizer que é uma alegria estar aqui com você, né? Esse projeto maravilhoso que você vem fazendo, isso é muito importante. E quando eu recebi um convite, foi motivo de muita alegria, né? Mais um espaço para nossa cultura, mais um espaço para os artistas de Itacaimbó. Isso me deixou muito feliz com esse convite e muito feliz por vocês estar realizando esse trabalho. Você é natural daqui ou veio de outra cidade? Como que é? Eu sou tacaimboense. Agora, como se diz, eu nasci em São Caetano, né? Mas também só nasci e vim para cá. Eu resido no Riacho do Caxingó, né? Desde criança. Eu moro lá e nunca saí. Saí assim para fazer trabalhos, né? Eu passei 1 ano e 6 meses em Caruaru, mas era dividido. Final de semana eu estava em casa. Mas sou tacaimboense e tenho orgulho de ser tacaimboense. E moro no sítio, é o lugar que eu me sinto bem, né? Talvez até meu nome fosse mais conhecido se eu tivesse enveredado para uma capital, para uma cidade maior, mas eu sempre quis cultivar essas raízes, né? Então eu moro até hoje lá no Riacho do Caxingó. Fez seus estudos aqui em Itacaimbó mesmo? Como que é? Sim, eu estudei. Na época existia até a 4ª série lá no Riacho, né? Que hoje é 5º ano, né? Dessa forma. E estudei lá até a 4ª série, depois na 5ª comecei a estudar aqui na cidade e fiz a 5ª série até o 3º ano do ensino médio. Você era o cara que estudava muito ou chegou a repetir algum ano? Tipo... Eu só repeti na 1ª série. Aí não foi tanto por não estudar. Foi que nós tivemos umas viagens, a minha família foi preciso ir visitar os meus avós e a questão das faltas, né? Aí eu vim repetir a 1ª série. Aí depois disso, não, aí não repeti mais. Só que tem uma curiosidade, eu não comecei novinho, eu já comecei perto dos 9 anos de idade. É muito tarde você estudar, né? Assim, com essa idade, mas deu certo e assim, não cheguei a fazer curso superior, né? Mas eu tenho ensino médio, né? É o antigo Estudos Gerais. Nem sei se tem ainda, mas eu fiz Estudos Gerais. Passava muita dificuldade para vir para a cidade naquele tempo. Era pau de arara ainda ou já era... Era o ônibus. Eu tive umas dificuldades lá na época do primário. Lógico que tive também na época aqui, quando vim estudar da 5ª série até o 3º ano, eu tive umas dificuldades sim, principalmente na época chuvosa, né? Eu tinha que atravessar um riacho lá, enfim. E na época de primária, a dificuldade maior era ir até a escola, porque eu estudava a parte da tarde, né? Isso, principalmente da 3ª série por diante. Eu estudava a parte da tarde e esse trajeto tinha que ser feito a pé. Hoje em dia a galera os carros vêm praticamente na porta. Na minha época não, tinha que ir a pé e tinha esses sacrifícios, mas também era bom, né? Era bom porque aquela caminhada com os colegas até chegar, tinha muito no mesmo local, aí era bacana isso. Naquele tempo não tinha rede social, não tinha celular, o cara tinha mais tempo para conversar, né? Porque hoje em dia o que acontece, normalmente a gente quase não conversa no dia, não tem mais um momento social com os amigos, porque assim, entra no ônibus, cada um com seu celular, né? E naquele tempo a gente valorizava mais a amizade, acredito
que não foi diferente com você, né? Exatamente. Era desse jeito. A gente conversava muito. Eu tenho amigos até hoje daquela época. Por exemplo, quando é dessa época já tecnológica, né, que se facilitou mais, era para ser facilitado mais o convívio também. Facilitou a comunicação, mas o convívio parece que quanto mais você tem tecnologia, distancia as pessoas no sentido físico, né? Mas naquela época não, a gente jogava bola arrancando os dedos lá nas pedras do campo mesmo, né? Hoje a maioria, não todos, né? Que muita gente gosta de futebol, enfim, joga no videogame, é legal também, isso não é ruim, mas a gente subia em pé de imbu, né? Desse jeito, ia tirar caju, levava mordida de abelha, de marimbondo, e era assim, desse jeito, era diferente e mais gostoso. Era uma infância que o cara vai viver 200 anos e vai lembrar, né, exato, desses momentos, exato. Porque eram momentos que eram muito marcantes na nossa vida. Eu cheguei a viver ainda esses momentos de sair com meus primos para buscar imbu, manga, subir em pé de jabuticaba, pitomba, e assim... Desses momentos de infância, assim, algum momento especial que você recorda, de algo legal que você já vivenciou? Rapaz, eu gostava muito, aliás, eu gosto ainda, né? Eu gostava muito de ir para casa de pessoas mais velhas. Para conversar? Para ouvir as histórias. Acho que era o meu lado poético já puxando para isso. Por exemplo, quando tinham as pessoas mais velhas... conversando, aquilo me interessava mais do que o papo com os meninos da minha idade. Então, o que eu guardo é muito essa lembrança de ouvir os meus vizinhos, né? Falando histórias de comadre Fulozinha, esse universo que... Era muito massa, né? Sentar assim na casa e a galera começava a contar essa história de coisas de aparições, né? Isso. Que tava indo para um lugar e viu alguma coisa. Hoje a gente já não vê mais isso, né? A galera ter esse momento assim de sentar e conversar. Parece que a gente tá vivendo em outro universo. Isso. Né? Porque dificilmente você vai reunir uma galera nova e vai se sentar para contar alguma história parecida como a gente escutava dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos vizinhos. E é algo que eu sempre digo muito, essa questão que eu valorizo e vejo que algumas pessoas ainda têm nos sítios, de tipo, vamos na casa de fulano hoje conversar, bater o papo, tomar um cafezinho, né? E ali fica conversando e troca ideias e conta história. E quase a gente não vê isso na cidade por conta da correria, né? E a gente acabou perdendo também essa cultura. Às vezes eu vou para casa do meu sogro lá, que ele mora na Paraíba, e ele mora numa zona rural, próxima à cidade, mas é zona rural, e lá ainda tem essa cultura de vir um vizinho, e cara, eu adoro. Tem uma varanda, e eu sento na varanda igual você, só para ouvir a história do pessoal mais velho. É muito gostoso contar as histórias deles, você fica admirado com coisas que eles vivenciaram. E a gente vivencia coisas parecidas, mas a gente não tem aquela dinâmica, parece, de contar igual eles contam, né? Não, muito gostoso. É diferente, né? A gente, às vezes, assim, até porque é mais puro. Eu vejo uma pureza mais que a maioria deles não tiveram o mesmo acesso aos estudos. Aí o que sai é do coração. Aquilo sem nenhum trato no sentido, não que não tenha a linguagem coloquial não seja importante, eu estou dizendo assim, aquela forma de ser falada é muito raiz, muito coisa da terra, isso era o que fascinava muito. Hoje em dia a gente não vê, como você mesmo falou, não vê tanto isso. Só da parte dos pessoal mais velho mesmo, que ainda tem e carrega, né, essa cultura e aquelas coisas que o nordestino tem próprio dele, né, de contar as suas histórias, de narrar aquelas coisas que aconteciam, isso é muito gostoso demais. Mas mesmo assim, né, só reiterando, você vai lá para Paraíba e tem ainda, né, esses momentos. Hoje lá no meu sítio, muitas pessoas se mudaram para a cidade, ou se não lá para a Vila de Riacho, fechado. Aí não está tendo mais tanto isso. Por exemplo, na minha época de adolescente, a gente, final de ano, passava a família toda na casa de um tio meu lá e reunia todo mundo, né? Aí hoje em dia, né, alguns já faleceram, hoje em dia a gente não temos mais isso também. Apesar de ter muitas pessoas mais de idade, mais experientes, mas aí nós perdemos isso lá, né? E
Aí isso tornou lembrança para mim. Algo assim que era muito especial, mas não acontece hoje. Hoje, é verdade. Há um pouquinho atrás você chegou a falar, citar a família. Você é um cara muito família, que valoriza a família. Como que é a sua convivência com a sua família? Você tem irmãos? Como que é a história um pouquinho da sua família? Vou começar com o papai. O papai era agricultor, tem 6 anos que meu pai faleceu. Papai era agricultor e esse é o herói. E minha mãe, minha heroína. Minha mãe é viva, né? Ela está com 75 anos. Tem alguns problemas de saúde, mas como a gente diz no sítio, faz coisas de casa, tudo ela que faz. Algumas coisas mais difíceis, aí vem minha irmã. Eu tenho 2 irmãs, né? Houve mais 2 irmãos, esses faleceram, né? Eu não tive nem a oportunidade de conviver com eles. E tenho 2 irmãs, uma mora no sertão, né, em Buíque, e outra lá perto de casa. E assim, minha família é a base de tudo. Minha família, tudo que quando eu precisei era com a família, né? E meu pai e minha mãe, eles não tinham uma condição financeira, nunca tiveram uma condição financeira privilegiada, né? Mas uma coisa que nós éramos ricos lá e somos até hoje, era de amor. Eu costumo dizer que acho esse fato de eu ser poeta tem muito disso, que eles preencheram tanto meu coração de amor que terminou que isso transbordou em poesia, né? Eu costumo dizer que minha família, até no sentido poético, acho que se não tivesse o apoio deles eu nem era, né? Porque quando eu comecei a fazer poesia, eu lembro que papai era um pouquinho mais discreto, mas minha mãe sempre me apoiou, faça, mostre, eu com vergonha e tal, ela incentivando. Depois meu pai também fez isso também. Então, minha família, desde no sentido de convivência, ao meu lado profissional, essa família me apoia em tudo. Aí eu não tenho como dizer, família, as palavras não dão para expressar, né? Descrever o sentimento que eu tenho por minha família, sabe? Eu sei que eu amo todos eles e eu sinto esse amor deles por mim, aí isso é muito bacana. É muito bacana, essa questão da família que hoje a gente vê que essa família, normalmente a gente chama como uma família tradicional, né? Que é a família que cuida, que ama, que protege, e a gente vê que isso vem se perdendo no mundo, né? E eu queria perguntar para você, você guarda algo assim da sua família que marcou muito, um momento, uma situação que marcou sua vida, que fez com que você dissesse, poxa, quanto é bom viver nessa família e ser amado e ter essas pessoas do meu lado. Você lembra de algum momento assim que chegou a acontecer com isso? Tem muitos, mas eu vou citar um aqui de um ensinamento que meu pai me deu, sem precisar ele dizer. A atitude dele fez. Uma época, meu pai, ele rezava as pessoas. E as pessoas se sentiam bem com isso. Só que tinha um senhor lá que criticava meu pai porque ele desenvolveu isso depois dos 50 anos para frente. Acaba nunca conheci seu Manuel fazendo isso e o cara criticava muito. Deixa que quando esse homem estava doente, eu teve uma época bem doente, ele quis que meu pai rezasse ele. Aí quer que eu do meu jeito, eu digo, mas papai, o senhor vai lá, aquele homem isso e isso. Aí ele disse, olha, mas essa foi a parte dele, a minha é eu ir lá e atender. Aí pronto, ele não precisou ensinar mais nada. E tem várias coisas desse tipo, né? Assim, aí no convívio, né? A gente trabalhando na roça, era sempre eu e meu pai, né? Aí eu via muito minha mãe e meu pai, quando eles recebiam o dinheiro deles, isso marcava muito, assim, eles combinando, né? Esse aqui vai para a carne, esse aqui vai para o feijão, esse aqui. Aí o seu só vai ficar tanto.
aí você guarda a sua parte, porque se apertar no fim do mês, nós compramos um bujão, enfim, compra um carro d'água, comerciante, às vezes precisava comprar um caminhão d'água para a cisterna. Aí essas coisas me marcaram e fica na lembrança. Na lembrança. Uma das coisas que você citou contando essa história da questão de rezar as pessoas, né? E eu acho que o ensinamento é nunca paga o mal com o mal. Né? Se alguém não te recebe, não aceita você, mas se você tiver oportunidade, mesmo com essa restrição, faça o bem. Porque lá no final, você vai ser agraciado. E assim, a partir desse momento, quando ele fez isso, começou meu coração. Essa era uma visão meio adolescente, apesar de eu já estar aí com uns 19 anos para 20, mas era uma visão adolescente que eu estava ainda. E isso fez eu me amadurecer nesse sentido. É tanto que eu tenho, quem é que não tem? Eu tenho mágoas das pessoas, mas se precisar de mim e eu puder chegar lá, eu vou e faço. Isso porque o que meu pai e minha mãe sempre fizeram na vida deles. Eles tiveram as desavenças com o pessoal, mas nunca levaram para o coração isso. Então eles me ensinaram sem precisar dizer, você tem que fazer isso. Eram as atitudes. As atitudes, né? As atitudes deles que mostravam isso. A gente disse que normalmente o pai ele é um espelho para o filho, né? Então muitas vezes não precisa falar, mas é com o que ele faz e com o que ele vive e com o que ele demonstra. A gente acaba se espelhando naquela pessoa. Seja para o bem ou seja para o mal. Então o pai ele faz esse papel e, né, pela graça de Deus, o seu pai teve um papel muito bom na sua vida, né, com seus exemplos, que acabou ensinando muito a você. E você falou a questão da reza, e que ele já conheceu, né, teve esse dom com idade mais de 50 anos. Como que ele chegou a essa questão de tipo... Ele tinha um amigo, né? Pronto, esse amigo, uma coisa puxa outra. Esse amigo que ele tinha, também cantava muito cordel, e eu ficava admirando muito, aí já é uma das partes da poesia, do contato com poesia. Aí esse amigo rezava, e ensinou as palavras a ele, uma reza lá, e essa oração, muita gente foi agraciado com essa oração que meu pai fazia. Quando o cidadão foi embora, né, ele ficou assim e assumiu, como se diz, essa questão de rezar. Mas foi através desse amigo. Desse amigo. Que eu ouvia muito ele cantar cordel. Ele cantava, ele não recitava, ele memorizava e cantava cordel. O nome do finado era João Carlos, né? Era seu João Carlos, né? A gente chamava João Carlos com ele, né? Que legal. E esse cidadão também visitava muito nossa família e passou isso para meu pai. Você contou agora essa parte, né, da poesia e tal. Eu queria que você falasse como detalhe mesmo assim, como que a poesia entrou na sua vida? Você tem alguém, né, que era parente? Você tem alguém que é parente seu que faz poesia ou não, né? Eu tive um primo, né, que também, quando eu conheci, ele já era de idade, né, um primo de terceiro grau lá no sertanejo, e ele recitava uns versos e tentou me ensinar, né, até tem um que eu não esqueci nunca, e ele me ensinou esse verso e foi daí. No caso, isso aí foi a sua primeira experiência que você teve com a poesia. Com a poesia. Aí depois, né, que nós não tínhamos energia em casa, depois apareceu uma TV lá em casa, energia, e meu pai gostava muito de cantoria no rádio. No rádio ele começou a ouvir as cantorias e assistir, né, até eu cheguei a encontrar depois o poeta em alguns lugares, o poeta que eu assistia junto com meu pai, tinha um programa na TV Pernambuco, e isso foi fazendo eu gostar da poesia. Agora, assim, o contato de tentar fazer foi, acho mais ou menos em 95, 90... Isso quantos anos depois que você teve o primeiro contato? Não, pouco tempo, negócio de ano e meio para frente, né? Aí eu já ouvindo essa coisa do rádio, da cantoria, e a professora passou algum texto que tinha que ter rima. Aí foi as minhas primeiras quadras, né? Que eu lembro que a gente escolheu o tema e eu fiz alguma coisa
relacionada ao que eu via no sítio. Tinha uma galinha lá que ia para a casa de farinha da gente e ela ficava sempre lá, ela gostava do ambiente. Aí eu sei que eu caminhei por ele, eu não lembro os versos, mas era nesse sentido, a casa é de farinha, quem tá lá é a galinha, coisa bem simplória assim, e foi daí que eu fui me descobrindo poeta e comecei a fazer algumas coisas, muito de ouvir, né, também, e aquilo me despertava, será que eu sei fazer e tal? Aí veio esse primo, que ele me ensinou o primeiro verso assim, para eu decorar, né, assim, eu decorei, ele dizia, o verso era assim: lá detrás de casa tem um pé de baraúna, embaixo tem a desgraça, em cima tem a fortuna, no meio tem 10 soldados, armado com 10 riuna. Me diga, meu amigo, o que é que eu faço com a braúna? Isso ele me perguntando, eu ficava com a boca aberta, eu ia saber. Aí ele dizia, você vai me dizer assim: eu passo por a desgraça, me abraço com a fortuna, derrubo os 10 soldados, me armo com as 10 riunas, meto o machado no pau e acabo com a braúna. É isso que você vai me dizer. De novo, aí ia lá, repetia. Aí eu sei que quando ele disse isso umas 3 vezes, aí no outro dia chegou. Aí eu já sabia a primeira parte da pergunta, não sabia a resposta. Aí ele me ensinou, aí quando foi com o tempo eu vi ele, eu disse tudinho. Aí ele até hoje tá. Essa foi a primeira poesia que eu aprendi. Aí eu cheguei a perguntar se era dele, um fazer poético dele. Ele disse que não sabia de quem era. Ele disse que ouviu e aprendeu também. Aí esse tinha um repertório grande de trecho de cordéis, Pavão Misterioso e tantos outros títulos de cordéis. Quando ele não lembrava tudo, ele lembrava uma boa parte da história e recitava. Aí esse foi, assim, o primeiro contato mesmo com uma pessoa que lidava com poesia. Aí, posteriormente, quando eu vim estudar aqui na cidade, né, aí já na 8ª série, isso já bem lá para frente. Aí teve um professor de Caruaru, o nome dele é Edivaldo, era o professor Edivaldo. Aí Edivaldo trazia cordéis e ele era professor de geografia. Mas ele, para conquistar a turma do jeito dele, ele no final da aula tirava 10 minutos, 5, até mais, para ler cordel. Ele sempre trazia um cordel e lia para a gente. Ele gostava muito de cordel. Mas ele não era poeta? Não, ele só trazia para ler para a gente. E eu gostava muito da forma que ele lia como se estivesse recitando, né? Aí um dia eu disse a ele, olha, eu faço um negócio parecido com isso. Ele disse, pois me mostre. Aí no outro dia eu mostrei. Aí era uma coisa romântica, né? Não sei o quê, falando de amor. Aí ele disse, vou falar aqui no meu vídeo, fez para qual dessas meninas aqui? Aí eu fiquei todo vergonhoso. Eu digo, não, eu só fui fazendo mesmo. Aí daí para frente eu comecei a fazer umas coisinhas, guardando. Aí... E sempre muito tímido, né? Mas eu cheguei. Antes de eu mostrar a minha poesia, eu cheguei a passar dicas para outras pessoas fazerem, né? Assim, aí só lá para 2005 foi que eu comecei a mostrar mesmo, assim. Mostrar mesmo seu trabalho mais profissionalmente. Mais profissionalmente. Já chegou a fazer algum curso, alguma coisa, ou foi um dom mesmo que você descobriu? Foi só, cara. Eu nunca tive Tipo, alguém que é da área profissional para chegar assim, e dar... Eu procurei depois. Quando eu comecei a fazer, eu vi que os versos estavam ficando bacaninha, eu já estava conseguindo botar as ideias certas em versos. E isso quando eu já fui fazer um trabalho para lançar, eu comecei a aprender com os outros poetas, né? Aí, por exemplo, eu fazia 7 linhas, que é uma estrofe... já está dizendo, ela tem 7 versos, né? Ela tem 7 versos que são, cada linha é um verso na poesia. Aí eu fazia isso e não sabia que o nome disso era 7 linhas. Aí pode ser 7 linhas, setilha ou septilha, né? São os nomes dados a isso. Um exemplo disso é a Canção do Lenço. Ela é feita em 7 linhas, né? Aí
eu fazia essas coisas, eu fazia cestilha. Eu lembro que um tempo eu emendei as cestilhas, fiz 6 versos e botei junto. Aí quando eu cheguei lá em Caruaru para fazer o livro, o rapaz disse, olha, aqui é de 6, aí tu vai ter que pular uma linha e botar 6 num canto, 6 no outro, e assim sucessivamente. Isso já foi uma dica. Aí posteriormente eu vi que eu estava desenrolando, aí eu fui perguntar a diferença de um decassílabo para por exemplo, uma décima em decassílabo e uma décima em 7 linhas. Aí eu fui procurar isso. Explica aí para nós, que a gente não está entendendo aqui, a gente é leigo nessa área. O que são essas coisas que você identifica na poesia? São divisões? Por exemplo, quando a gente fala em décima, essa estrofe ela tem 10 linhas, 10 versos, né? 10 versos. 10 versos. Aí tem a forma em 7 sílabas. Aí, para entender o que é isso, eu tenho que explicar o que são as sílabas. Por exemplo, sílaba gramatical, se você dividir bonito, bonito, 3 sílabas, não é isso? Uhum. Se for em sílaba poética paranatônica, boni. Aí para aí. Lógico que na poesia você pronuncia tudo. Mas para fazer a contagem das sílabas poéticas, que se chama métrica, a medição do verso. Aí você para ali nos 7. Por exemplo, se eu disser aqui, passarinhos são bonitos, nasceram para cantar, para viver em liberdade sem ninguém lhe perturbar, nenhum ser deve ser preso sem ter crime para pagar. Veja bem, nesses versos, todos eles têm 7 sílabas poéticas. Eles podem ter até mais, um diferente do outro, sílabas gramaticais, mas poética tem 7, para poder dar o ritmo, a cadência dos versos. É muito parecido com a música. Muito parecidíssimo. Aí, isso é o de 7 linhas. Aí pronto, aí tem uma décima, quando nós estávamos falando de décima, tem uma décima que cada verso tem que ter 7 sílabas poéticas, que foi essas que eu expliquei. E tem o decassílabo, a décima em decassílabo, que eles já vão ser 10 sílabas poéticas. Por exemplo, tem uma música famosa lá dos anos 80, ou final da década de 70, não vou lembrar bem, né, que é uma poesia que alguém musicou, o mote, que é mulher nova, bonita e carinhosa faz o homem gemer sem sentir dor. Isso é um decassílabo. É diferente de eu dizer, vou gravar uma novela com as coisas do sertão. Vê, é mais curto, né? E aqui, mulher nova, bonita e carinhosa faz um homem gemer sem sentir dor. Ele é mais comprido. Mais comprido. Aí isso é a diferença. O jeito de fazer, de rimar, os versos é igual. Agora, o comprimento é maior, o decassílabo. Que interessante. Me diga uma coisa. Aí foi isso que com o tempo, né, cortando aí o que Pode tu ia falar, dizer. sim. Aí, com o tempo eu descobri isso. Eu fazia essas coisas sem saber. Mas que já isso... estava tudo certinho, só não sabia o nome. Era. Aí o decassílabo eu era mais devagar, mas com o tempo desenvolveu o ritmo na minha mente. Fica mais fácil depois que você interioriza esse ritmo. Eu entendo como o sistema funciona ali, né? Eu digo direto aos meus alunos de poesia, que eu digo, o cara soube falar batatinha, quando nasce ele pode fazer uma poesia nordestina, né? Eu ia lhe perguntar isso agora. A poesia, o poeta, a pessoa que hoje quiser se tornar um poeta, é um dom, além do dom, que eu acredito que seja um dom, mas qualquer pessoa pode aprender? Qualquer pessoa pode aprender. É um dom? Por exemplo, um cara, assim, eu não puxando brasa para a minha sardinha, mas eu não tive uma orientação e fazia. Não sabia nem qual o nome daquilo era. Se era uma 7ª, uma 10ª, eu não sabia. Assim, a parte do estudo, mas sabia fazer. Aí eu creio que isso tem a ver com dom, né? Tem a ver com dom. Mas assim, eu tenho uma visão sobre a poesia que qualquer um pode aprender. Por quê? Deus é um ser de bondade, de grandiosidade e amor. Ele não ia ser injusto, dar uma coisa para mim e deixar tu de fora. Aí ele, o que é que ele fez? Ele deu o dom
do aprendizado para todo mundo. Então, tudo que se existe, eu penso dessa forma. Talvez outro poeta chegue aqui e diga diferente, mas eu penso dessa forma. Tudo que se tem no mundo, você pode aprender, inclusive a questão poética, né? Tem a pessoa que vai ser tendencioso. Tem um cara que vai ser, um dom dele é ser advogado. Ele vai ser melhor do que o que se esforça. Que se esforça. Para fazer. Ele vai ser melhor porque é algo natural dele. A mesma coisa é o poeta, né? É desse jeito. Eu entendo dessa maneira. Eu entendo assim parecido também, porque tenho essa mesma linha de pensamento. Porque, assim, eu acredito que Deus dá o dom a alguns para que esse possa ensinar Despertar a outros, despertar o desejo em outras verdade. Pessoas, né? Mas é isso como você diz, acho que o dom ele é para todos e a facilidade de aprender para todos. Um tem mais facilidade, outros tem pouco, né? E aí, no caso você falou que dá aula, essa questão das aulas, é aqui em Itacaimbó, como é? Como foi que você despertou esse desejo pelas aulas? Como que é esse trabalho? Esse trabalho foi convite, né? Quando o Álvaro entrou como gestor da cidade, Álvaro me convidou para estar no PET. E era com a questão poética. Só que pela faixa etária de idade, o local, que era mais algo recreativo, né, não funcionou bem. Aí, após 4 anos, lá 3 anos e pouco, aí houve uma sondagem de... uns 3 anos e pouco, houve uma sondagem de Célio, aí não se concretizou naquele momento. Aí depois Célio me convidou, né, e Álvaro perguntou se eu aceitava, foi algo conversado. A gente sentou e conversou se aceitava a proposta de ir para a educação com isso. Aí Célio me disse, sabe por que eu tenho um sonho de tornar a poesia disciplina nas nossas escolas aqui em Itacaimbó. Eu sei que é uma luta, mas eu vi isso em São José do Egito e tal. Eu já sabia também dessa questão de São José do Egito. E foi isso. Esse convite foi para isso. E eu tô já há 3 anos, né? Começou um projeto piloto em 2021, só em uma escola, que foi a vereador Albertino Teles, lá de Pereira Teles, lá em Riacho. Começou lá, e no primeiro ano foi o ano pandêmico, né, 2021, a gente ficou mais restrito às aulas remotas. Aí não funcionou, mas não funcionou ainda bem, porque eu não estava diante deles. Só o negócio de 4 meses do final do ano, ou 5, foi que eu tive com esses alunos, Mas assim mesmo, nesse ano teve uma menina que despertou. Não sei se ela continuou depois, mas ela aprendeu a escrever uns versos. Que legal. Aí passa o ano passado, quando chega ano passado, aí sim. Aí foi presencial o ano todo. Aí nessas aulas aconteceu dos meninos produzirem um livreto, né, com minha orientação, né, depois eu fiz as correções. Na hora, por exemplo, eu não mexo no sentido do que ele está falando, mas eu dou uma dica lá, ou eu trago a poesia para casa, eu digo, se tu trocar essa palavra por essa, vai ficar melhor, eu estou sugerindo. Aí, assim, foi dessa forma que foi feito, e esse projeto rendeu, esse livreto. Foi lançado esse livreto dia 31 de janeiro, lá na EREM, né, teve uma reunião pedagógica para discutir os assuntos do ano letivo, né, e falar do que passou, o que podia ser melhorado também, e parabenizar aquilo. Entre eles, né, entre os assuntos que foi mostrado lá, foi o lançamento do livro, dos alunos, né? Aí, isso me deixa muito alegre nessa parte, né? Aí a gente, como estamos aprendendo, eu digo a gente no geral, tem umas coisas que ainda me deixa, né, assim, não magoado com ninguém. Mas assim, eu acho que poderia ser feito mais detalhado para chegar ao conhecimento de mais gente, né? Assim, por exemplo, quando eu converso com vocês, talvez vocês nem soubessem desse lançamento desse livro, né? Aí tinha que ser algo assim, não criticando ninguém, mas também não estou passando a mão. Estou dizendo o que devia ser feito, que devia ter, né, atingir mais pessoas para saber desse momento. Então,
assim, tá muito bom, sou muito grato ao prefeito, a Célio, por esse convite e por estar vivendo esse momento, que é uma coisa sonhada de muito tempo. Para você ter ideia, em gestões anteriores, eu fui em Caruaru, lá funcionava um projeto chamado Poesia nas Escolas. E eu tenho muitos amigos poetas lá e tinha um que lidava diretamente com esse projeto. Ele quem tinha o projeto em mãos, então ele levava os professores para as escolas, enfim, ele também era oficineiro, dava aula de cordel. Eu peguei o projeto e trouxe para cá, na época tinha secretaria de cultura. De cultura. Era. Aí eu trouxe e entreguei o cara. Rapaz, o cara pegou até com desdém, né? A pessoa lá jogou assim, deixa eu depois olha, aí jogou assim em cima da mesa, nem dizendo, eu depois olho isso, sabe? Aí passa os anos, vem a Álvaro com essa sensibilidade e termina que vou trabalhar na Secretaria de Educação, aí é aí que está desenvolvendo. Chegando a ano passado, ser aprovado, é lei agora em Itacaimbó, né, que é algo que também devia ser bem divulgado, isso é lei, a poesia popular, quando a papelada for tudo colocada dentro dos trâmites, né, aquela coisa burocrática, vai ser disciplina escolar, né, vai ser uma disciplina, poesia popular é uma disciplina. Na rede municipal. Na rede municipal. Que legal. Aí isso é uma conquista de todos, né? Da sua luta. Da minha luta. Do querer também do gestor. Exatamente, da sensibilidade de Álvaro, de Célio para com isso, né? De entender que isso é importante, né? Para a nossa cultura, para as pessoas que residem na nossa cidade. E quando eu, assim, meio que reclamo, que dou uma choradinha, é nesse sentido. Nós também estamos num processo de aprendizado com isso, né? Que a gente sabe que se tem um momento para a poesia, não é que as outras coisas vão ficar de lado, não. Mas é bom, como é algo novo para o povo, despertar aquilo como bom em sua mente, é bom que seja enaltecido de uma forma mais, assim, divulgue melhor, essas coisas desse tipo. Mas, assim, nenhum outro, antes de Álvaro, teve essa sensibilidade para a cultura. Você vê, também, ele me falou que o festival de viola agora vai ter que acontecer todos os anos em Itacaimbó, né? Isso é muito bom. Muito bom, é maravilhoso, né? É algo que tem se perdido no nosso, principalmente no interior, no Nordeste, porque era algo que eu lembro quando eu era criança, meus pais me levavam para as cantorias, né? E é algo muito legal você sentar ali, ver aquelas pessoas, não é? É muito gostoso e assim, e está se perdendo por conta disso, muitas vezes por conta da valorização. E ter um gestor que se preocupa em resgatar essa cultura, de resgatar tudo isso, isso é muito importante, né? A música, a poesia, exatamente, né? As cantigas de viola, isso é muito gostoso. E da forma que foi, né? Muita gente, às vezes, dizia umas coisas que comigo, porque eu sempre enaltecendo as coisas com Álvaro, o trabalho de Álvaro, algumas coisas falava, eu sempre enalteci, porque eu nunca pedi emprego a Álvaro e nem ele disse que eu ia ter emprego. Nem ele foi atrás. Isso é valorizar. Porque ele reconheceu que seria importante ter exatamente. você e o trabalho que você faz. Desse jeito. Aí, assim, alguma coisinha que eu reclamo é no sentido de melhoria. De melhoria, claro, mas não é dizer que ele não está dando um suporte, uma coisa. Não, é assim, só para melhorar, porque as pessoas que vão participar da agora para frente entendem como algo grandioso, né? Se deixa um pouquinho de lado assim, mas rapaz, nem der tanto esse valor, as pessoas nem vê como devia ver. Mas é assim, é uma luta que já de anos, mas só na gestão de Álvaro, não é fazendo política aqui, nem nada. Claro que não. Só reconhecendo. Foi na gestão de Álvaro que tiveram essa sensibilidade. Nas outras eu cheguei, eu fui atrás disso em Caruaru e entreguei, como falei, o secretário da época. Não deu nem bola. Não deu nem bola. Passava no outro dia na rua por mim, nem bom dia dava. Às vezes evita até falar com o cara que é para o cara não perguntar, né? Aí assim, né? Mas graças a Deus vem acontecendo e eu estou feliz. E espero que
Se for, se Álvaro eleger um sucessor, que esse sucessor dê continuidade, e se for outro, que dê continuidade que dê também, continuidade, né? que é isso que se faz lá no Pajeú, em São José do Egito. Nem essa de partido, não. O cara entra, dá continuidade à questão da poesia. Por isso que lá é a terra da poesia. Por esse negócio, São José do Egito, além de tudo ter iniciado pelaquela região ali, do Pajeú, tem essa valorização. Na sua visão, assim, você entende que além de ser algo muito belo, muito bonito, qual a importância da poesia para as pessoas que a escutam e também para quem faz, né? E ter essa questão de praticar nas escolas. Qual a importância, além de ser um negócio muito bacana, né? Tem duas coisas que eu cito muito. Quando o cara é muito tímido, a poesia ajuda o cara a ser, como se diz, dar a cara a tapa e termina você, vai perdendo essa timidez. Eu até hoje eu sou tímido, mas não como há 10 anos, 15 anos atrás, há mais tempo. A poesia ajudou nisso. A poesia ajuda você ter uma sensibilidade para com o próximo. A poesia é amor. É amor. Então, você, quando começa a praticar poesia e ouvir poesia, seja qual for o gênero poético, você desperta essa sensibilidade. E isso, a gente, como nós vivemos numa era que não é tanto valorizado isso, assim como você até falou no início da fala, né, quando nós começamos, que é muito rede social. A poesia faz a gente ter esse contato direto com a outra pessoa. Mesmo que você poste lá, alguém vai lá e depois encontra você na rua e o teu verso. Então, isso é muito importante. Dificilmente, Célio, uma pessoa que lida com poesia, ele é maldoso. Às vezes ele pode até, vou usar um ditado popular aqui, ele pode até se estrubicar por isso. Por exemplo, tem essa coisa do amor para com o próximo. Pessoas que convivem com poesia têm isso com o próximo. Mas às vezes as pessoas não estão tão amorosas assim, e às vezes a gente pode se estrubicar com isso. Mas que ela traz esse benefício. E sem falar outros nessa questão de estudo. Por exemplo, você for falar de coisas tecnológicas, um conteúdo, no sentido técnico, talvez o aluno entenda menos do que num verso de cordel, porque a gente traz da forma que falamos no dia a dia, né? Algo simplificado. Então, a poesia também tem essa facilidade. Aí tem a questão da leitura, que é muito importante, desperta. O cara não gosta de ler um livro, mas ele começa a ler um cordel, ou ouvir, ele começa a querer ler aquele tipo de... Sempre a poesia desperta. A escrita também, porque o cara não sabe a rima, o cara já corre atrás. Hoje em dia é bem mais fácil do que antes, o cara já pesquisa lá quem rima com essa palavra, né? Aí isso tudo é benefício, né? Esses benefícios a poesia traz. Faz a gente forçar nosso cérebro a pensar, né? A desenvolver certas situações, porque eu acho que assim quem compõe música, que depois a gente vai tocar também nesse assunto, vai chegar a um ponto que a gente vai dizer, poxa, falta algo aqui. Então eu preciso botar a mente para funcionar, para pensar como que eu resolvo esse problema aqui. Isso. E isso a gente vai levar para a vida também, saber que tudo que a gente cria, vai faltar algo, mas se a gente botar a cabeça para pensar, a gente vai conseguir resolver aquela situação, né? Então, assim, juntando tudo é uma série de benefícios, né? Do jeito que você falou, só tem benefício nessa questão da poesia. A poesia, assim, né? É para ser falar no sentido poético, a poesia é um alimento para a alma, né? Se você for lá, principalmente você é um cara que estuda a Bíblia. Eu confesso, eu sou católico, mas eu não sou um estudioso da Bíblia. É um erro meu, isso aí eu sei. Mas se você for lá no livro do rei Salomão, Cântico dos Cânticos, se você olhar aquele texto, ele é poético. A forma que ele coloca. Total, é poesia total. Não está rimado, não está lá, mas o sentido, o sentimento que aquilo te passa é a poesia. Então é poético.
Tem poesia na Bíblia, tem poesia no dia a dia, no falar, né? Nós falamos muito em 7 sílabas poéticas, decassílabo também, mas nós falamos muito em 7 sílabas poéticas, né? Então, a poesia está presente em tudo. Então, ela é algo que se precisa, quando alguém tem essa sensibilidade de mostrar para as pessoas e querer levar para mais gente, é muito importante. Muito bacana. Você citou a questão da Bíblia, né? Das igrejas. Você já chegou a fazer alguma poesia religiosa ou algo que trouxe da Bíblia? Assim, pelo entendimento das coisas de Jesus, sim, eu tenho música. Sim. E então, o que me inspira muito é as coisas da natureza, as coisas que acontecem no dia a dia. Então, é de Deus também. Se eu vejo o pássaro, é porque é de Deus. Eu tenho uma poesia chamada A Mão de Deus. Eu tenho essa poesia. Tem uma música que eu digo, o título dela é A Vida é Boa. Foi de um momento difícil que eu tive que conversar com Deus, parar e conversar com Deus. E não foi logo, porque Deus não quer pressa, Ele é perfeição. E quando eu paro para conversar com Deus, vem a resposta, tranquiliza meu coração. E posteriormente, assim logo, no outro dia eu componho uma música falando que a vida é boa. Legal. Que não estava legal a vida. Até, tipo, 24 horas antes, eu estava achando que estava muito ruim. Quem são as suas inspirações para você, os poetas, suas referências? Tem muitos que eu admiro, né? Na declamação, eu vou citar um nome aqui, que ele até já veio em Itacaimbó. Chico Pedrosa, eu acho que esse cara é diferenciado na declamação. Aí dos mais novos, como declamador, acho Braulio Bessa incrível. Como declamador, a forma que ele recita, ele coloca emoção. Ele engrandece a poesia. E assim, na área do repente, aí o cara que primeiro eu vi, assim, eu parei para olhar na televisão, foi o Rogério Menezes. Ele foi o primeiro repentista que eu prestei atenção mesmo. Esse cara é bom. E aí depois vem os Nonato, aí tem Edmilson Ferreira. Eu cheguei a fazer um curso com Edmilson Ferreira. Edmilson Ferreira tem um curso muito bacana. E eu já sabia fazer poesia e tal, já entendia de métrica, de os versos, mas a gente tem que sempre buscar. E é o que quando eu procurei o curso de Edmilson, era justamente para saber se o que eu fazia estava dentro dos padrões, para eu não chegar numa sala de aula e não estar falando bobagem, né? Aí foi nesse sentido, aí me ajudou muito esse curso. Edmilson, um poeta fantástico, né? E tantos outros que eu conheci, cheguei a ter parceria, né? Tanto de música como em poesia, né? A questão de mandar uma parte, ou o cara manda uma parte para mim, eu termino, enfim, tem muita gente, mas assim, os poetas cantadores, em geral, são a minha inspiração. Na declamação, para mim, o melhor de todos é Chico Pedrosa, não menosprezando os demais, mas tem tanta gente boa, rapaz. Tem muita gente boa. Muita gente boa. Tem um poeta de Caruaru que eu sou muito fã também, na declamação e no que ele escreve, que é o Raudênio Lima. Aí tem Generso Alves, que é de Caruaru também, e outros e outros. Tem um ator que me ajudou muito, que é poeta e ator, Nelson Lima. São pessoas que eu tenho uma admiração incrível, assim, eles são uns personagens na minha vida que fizeram muita diferença, né? O convívio com essas pessoas e a questão dos Nonatos, aí já me inspirou em outro tocante da poesia. Os Nonatos, eles ultrapassaram as barreiras, né, só não cantoria, só não com a questão da composição. Os Nonatos aquelas pessoas que chegaram, a panelinha que existe, entre aspas, da música sertaneja, eles quebraram e não foi indo atrás. O povo vindo... Essa barreira, né? Quebrou essa barreira. Veio até eles buscar a música deles. Então, esse pessoal me inspirou, né? Me inspiram ainda. Na música, eu gosto de ouvir
Oswaldo Montenegro, eu gosto de ouvir Zé Ramalho, né? Eu gosto de ouvir, tem um compositor cearense, né? Luiz Fidelis. Eu gosto muito da forma de Luiz Fidelis. Eu não sei se é o mesmo, eu acho que eu já assisti vídeo desse cara. Luiz Fidelis é um cidadão que ele tem mais de 300 músicas de sucesso no forró das antigas, digamos assim, né? Ele, nessa época, ele foi, junto com Rita de Cássia, fez toda a diferença no movimento do forró. E por ser algo muito poético, as letras desse pessoal, eu gosto muito. E me inspiram também. Que legal. O repente, a galera que canta repente, faz algumas canções na hora, assim, né? O repente é improviso. Improviso. Poesia, você consegue fazer tipo improviso também, ou... Eu brinco às vezes eu brinco, mas não é... Seria uma junção de repente com, tipo, é isso que você faz? Não. São as mesmas bases. Por exemplo, o decassílabo do cordel é o mesmo que o repentista faz. Só que a diferença é que eu tenho tempo e é a hora que eu quiser para escrever. Lá tem... Enquanto o outro está fazendo, ele se apresenta em dupla, o outro está pensando no verso. No que ele vai fazer. E tem todo um jogo nisso aí. O cara construi a estrofe ao inverso. O cara tá cantando o pareto, tá eu e tu, somos os repentistas. Aí Célio tá cantando a estrofe de Célio, Jair tá construindo a dele do último verso. De baixo, como se diz, de baixo para cima, né? A construção é o inverso, construir os últimos versos. Aí quando tu termina o teu, eu pego na deixa da tua rima e dou continuidade, com o que já tá pronto. Isso tem o quê? 30 segundos. O cara tem que ser bom também, né? Aí assim, por exemplo, eu quando eu comecei a escrever, Célio, eu escrevia os últimos versos primeiro. Ou seja, tinha uma tendência, por repente eu não tinha o conhecimento, né, de ter um acesso aos cantadores, então, e com o tempo eu deixei isso de lado, né? Mas agora eu sei que o poeta repentista constrói os versos assim. Mas é idêntico a cestilha do repentista, é idêntico à cestilha do cordel. Quando o cordelista preza pelo cordel bem feito, é a mesma coisa. A décima do cantador é a décima do cordelista, é igual. A diferença é que cordel você é um poeta de bancada, é assim que se dá esse nome, poeta de bancada, o cara que escreve. E o repentista, ele faz na hora. Lógico que não empata dele compor, ter suas músicas, dele ter os seus poemas, né, que ele escreveu também para declamar ou cantar ao som da viola, né, que já parte para a questão, recebe uma nomenclatura de canção. Né, geralmente é um poema grande, não tem refrão, enfim, é parecido com cordel. Então, é isso, o cordelista escreve e o repentista improvisa. É assim, eu acho que são os poetas repentistas são os maiores inspiradores, acho não, eu tenho certeza, dos que inspiram os cordelistas. Então, enquanto existir repentista, vai ter cordelista. Que nem todo mundo vai ter a capacidade de improvisar. Na hora, né? Na hora, mas pode aprender a escrever ouvindo desse pessoal. Pode aprender a recitar, memorizando as estrofes desse pessoal, né, dos repentistas. Né? E tem noite que os repentistas estão sensacionais, assim, fora do comum. Quem diz que eles levaram pronto de casa. Inspirados, né? Tem um verso, Célio, que é muito conhecido, de Pinto de Monteiro, que para muitos é o maior cantador de todos os tempos, né? Assim, o maior, como se diz, na questão da resposta rápida, né? A questão do desafio. O melhor cara para desafio é ele, né? Aí depois tem Ivanildo como o maior repentista de todos os tempos. Muita gente, assim, gosta de rotular, né? Eu acho que todos são bons, né? Aí ele tem um verso de Pinto de Monteiro, que ele diz: essa palavra saudade eu conheço desde criança.
Saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando morre a esperança. Isso ele fez numa cantoria de improviso. E o sentido que isso tem, né? Tem outra que ele diz, eu só comparo essa vida com a curva da letra S. Tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que desce, e a volta que dá no meio nem todo mundo conhece. Rapaz, Isso é improviso. Ele fez de improviso. Então, E tem que ter sentido, né? Isso, exatamente. Tem que ter sentido, porque senão o cara não pode apenas pegar frase com frase que é Pronto, bonitinha. que é o que, assim, não menosprezando, é o que os raps se perdem muito nisso. Não tem muito sentido o que um rap fala. O cantador de viola... É mais a combinação de palavras. Combinação de palavras. É a arte dele, tem que ser desse jeito legal. Certeza, show de bola na arte dele. No repente, não, cara. O cara tem que obedecer as três regras: rima, métrica e oração, que é o que você acabou de falar. A oração ou temática é o sentido do verso, né? Eu costumo dizer nas minhas explicações, eu não posso estar falando de fava e terminar com xerém. Né? Então, isso é a oração temática, é te dar um tema, tu não sair dele até o final, tu não... Entendeu? Isso é oração. E a métrica, como eu disse, a medição dos versos, todos, se for um verso de 7, todos tem que ser 7, se for decassílabo, todo tem que ser decassílabo. E os poetas cantadores fazem isso sem ter nada escrito. Na hora, assim. Na hora. O cara dá um mote, o cara. Né? É muito bom. Tem um mote dos Donados que diz... deixa eu ver que eu me lembro aqui. Ele diz, cegamente adorá-la foi meu crime, nem por isso eu estou arrependido. Você pode dizer que tem marido, que tem filho e não quer que eu me aproxime. Não existe outra pele mais sublime, outro cheiro melhor não pode haver. Seu amor não é coisa de comer, mas eu fico sem fome se provar. Aí vem o mote. Você pode pedir para eu me afastar, mas não pode obrigar-me a lhe esquecer. Isso é o mote. Aí o cara criar tudo isso em cima dessas duas frases. Dessas duas frases. Aí tem outro, assim, que foi num festival de improviso também, um trabalho dos Nonatos. Deram o tema a ele. Eu dou um show respondendo se eu for o show do milhão. Era na época do auge, do show do milhão, do SBT. Aí ele disse, se for feito esse colóquio, eu respondo a Silvio Santos. Que africanos era bantos, mentiroso era Pinóquio, foi eu e ele hoje é Tóquio, a capital do Japão, que o antigo Ceilão, Sri Lanka, hoje está sendo, e eu dou um show respondendo se eu for ao show do milhão. Pai, é muito bom. Improviso. É fora do comum isso. Eu acho assim, entre os poetas, para mim, o repentista, se fosse para você colocar, ele é o topo. Ele é o topo, e aí vem o cordel, aí vem as outras. Embolada, vem a questão, que é um repente também, né? O poeta embolador pode cantar. Perguntar isso. Pode cantar de improviso, mas muita coisa ele já tem os fechamentos. Aí ele já vai só... Ele, por exemplo, ele vai cantar num canto, geralmente ele já tem algumas coisas prontas, e na hora ele coloca até o nome ali, encaixa naquele contexto, mas faz improviso também, né? Faz improviso também. Ele pode cantar de improviso e decorado. Repentista não. É o único que sobe no palco sem saber o que vai fazer. Assim, em termos de assunto, né? Ele sabe que vai cantar repente. Mas não tem nada preparado. Não, tipo, vou me preparar. Festival mesmo. O cara sobe no palco, os caras dão os temas lá na hora. Ele puxa uma envelope com os temas. O tema para cestilha, o tema para o mote em 7 e um tema para um mote decassílabo. Aí o gênero final é livre. Aí ele tem 20 minutos de apresentação. E isso tem hoje nem tanto, mas geralmente tem uma comissão julgadora, né? E ainda tem que obedecer essas regras. Regras, exatamente. Caraca. É maravilhoso. O repentista é fora do comum, né? Estamos conversando aqui, né, com o nosso amigo Jailton Poeta. Você foi premiado, né, 2 vezes no concurso. Como foi esse prêmio e aonde foi que você recebeu esse prêmio? Conta para nós. O ano foi 2007, o primeiro, né? 2007 houve um concurso de literatura de cordel em Caruaru e era sobre a feira
Foi o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, coisa desse tipo. Posso até ter errado aí, né? Mas foi ele que promoveu junto com a Fundação de Cultura, porque tinha passado a feira a ser patrimônio da humanidade, né? Patrimônio imaterial, né? Então, foi sobre isso e tinha que o assunto ser a feira de Caruaru. Então, eu me inscrevi. Primeiramente, eu não acreditava que eu ia estar entre os premiados, que seria premiações iguais para 3. Era prêmios iguais, não tinha um primeiro, um segundo, não. Era os três trabalhos escolhidos. E eu fui um desses. E outro poeta de Caruaru, outro que reside lá, mas é de Venturosa. Então a gente ganhamos esse concurso, né? E foi uma época, Célia, eu me lembro que eu estava muito precisado financeiramente, um final de ano, né? Muito precisado e veio na hora certa. Além de trazer um certo reconhecimento. E o incentivo também para você, um incentivo para eu continuar. Teve a questão financeira, que me ajudou nesse final de ano. Na época era R$1.000, em 2007, dava para fazer um bocado de coisa. Aí eu ganhei R$1.000. Aí eu lembro que eu comprei algumas coisas que eu precisava e comprei uma viola. Eu digo, já que não tem um troféu, o concurso não tem um troféu, eu vou comprar algo que fique como um troféu. Aí eu comprei uma viola, né? Afinei como viola do repente, não deixei na afinação caipira, né? Que é aquela afinação cebolão, né? Tradicional. Aí deixei na afinação do repente e passei muito tempo usando essa viola, né? E tem até hoje essa viola, tá lá guardadinha como um troféu, mas tem até hoje. Mas esse concurso, voltando àquela conversa, eu não esperava ganhar, porque tinha uns nomes, por exemplo, tinha um cidadão lá chamado Diniz Vitorino participando. Eu soube que ele participou. Diniz Vitorino, ele chegou a ser dupla com Ivanildo Villanova. Caraca. O cara para duplar com Ivanildo Villanova, top, né? Pesado. Um poeta pesado. E depois ele deixou a cantoria e quis só escrever. Aí tu imagina o cara fazer de improviso. E o cara vira escritor. O cara faz de improviso, imagina ele tendo o tempo que ele quiser para escrever, para fazer os versos. E esse cidadão participou Gênesis Alves e muita gente boa. Estou só citando alguns nomes, né? Assim, eu não esperava de jeito nenhum. Eu botei. Foi mais só vou participar, né? Aí quando pensa que não, o pessoal liga pra mim, eu quase caio de costa, né? Imagina, cabe nem esperar, né? Não espera. Quando você fica naquela expectativa, é até pior, porque se você não ganha, queria eu disse a moça, né? Foi uma mulher que ligou. Eu digo, moça, a senhora, verdade isso? Errou mesmo o nome, não? Aí ela disse, é verdade, homem, é fulana de tal, você fez a inscrição tal dia, ela deu todos os detalhes. Pensando que era um trote, querendo aí eu disse, então é verdade mesmo. Aí quando foi com uns 10 minutos, um dos amigos meus que lá de Caruaru liga. Então, já soube. Eu digo o quê? Tá piando. Aí ele disse, tu ganhou, macho. Tu ganhou, tu é um dos premiados no concurso. Aí eu fiquei feliz que só com isso. E só veio me incentivar mais ainda. Após isso eu recebi um convite para a Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, que tem até hoje. Passei 3 anos, 3 anos e um pouquinho na academia, né? Depois recebi convite, quando eu era da academia, para ser jurado. Aí eu fui jurado em 2 concursos, né? Já analisando poesia de outros poetas. E quando foi em 2011, repetiu-se a dose. Teve outro concurso. Concorreu de novo. Aí eu me inscrevi de novo, até estava meio por fora, porque foi o mesmo, era o tema, era para falar da feira de novo. Eu digo, mas rapaz, é difícil o cara falar a mesma coisa 2 vezes. Aí o menino lá que ganhou juntamente comigo, veio lá em casa, disse, não, você vai fazer, vamos fazer, rapaz, vamos fazer. Eu penso que você belisca um prêmio. Escrever outro roteiro, mas contando a mesma história. Aí tipo eu peguei isso. Aí eu peguei, eu digo, então bora. Aí resumindo, dessa vez, aí tinha primeiro, segundo e terceiro lugar. Aí eu fiquei em segundo,
E quem foi o primeiro foi o amigo meu que tinha ganhado junto comigo na outra vez. Então, foi de novo, quase as mesmas Quase a pessoas. mesma pessoa. Foi, mudou um só. Sinal que os caras eram bons mesmo, né? Aí eu sei que eu fiquei em segundo e a pontuação não foi assim, ele, tipo, sobrou não, né? Foi assim, ali, Acirrado. Perto a pontuação, né? Aí, assim, essas coisas me deixam feliz, sabe? Quando eu me lembro disso, eu sei que tem poetas, Célio, muito mais líricos do que eu. Eu vejo uns caras do Pajeú que eles são fora do comum. Eu olho assim o que eles escrevem, lindo demais. Mas eu sei também que eu tenho o meu valor. E essas coisas vieram que eu tenho para eu ter essa consciência que antes de tudo isso acontecer, eu achava que a minha poesia era algo qualquer, entendeu? Não era como os outros, né? Mas a gente concorreu com o pessoal, aí tem essa coisa toda. Depois veio aquilo que eu falei da questão do estudo. Aí vê o que os poetas fazem os outros, né? E você vê que faz a mesma coisa, aí é gratificante. E esse concurso nunca ninguém aqui divulgou muito, né? Que é algo que representou Tacaimbó, saiu em jornal, saiu nas rádios, na época noticiaram tudo, saiu no jornal, né? A gente foi receber o prêmio no IFAM, em Recife. Aí eu lembro uma coisa, um detalhe, né? Que na época era o auge da banda Aviões do Forró. E o cara que levava o Aviões do Forró para o Python, né? Que é a questão glamourosa, com ar-condicionado, tudo, o mesmo carro foi o mesmo que levou o cara que limpava. Foi tratado como verdadeiros profissionais, né? E celebridades. Foi levar a gente no Recife para receber o prêmio. E o motorista brincava muito, dizia: andar com um artista é outra coisa. Que os meninos eram muito, os dois poetas, né? Que é Walter Bosa e Luciano Dionísio. Rapaz, eles bom demais de piada, de contar história. E, assim, aí foi uma viagem maravilhosa. Eu acho que esse foi um prêmio maior ainda do que o dinheiro ainda, do que um concurso. Porque viver aquele momento ali, né? Foi legal demais. Caraca, velho. Eu tenho alguma história engraçada assim nesse meio da poesia, nesses andanças pelo mundo, algo que você Eu tenho assim, algo que deu fazer um verso através de um momento que aconteceu, o cara falar alguma coisa. Por exemplo, eu trabalhei de frentista durante 4 anos. E chega uma noite que eu estava lá de boa, como sempre, atendendo o pessoal, e chegou um cidadão, me lembra a cidade que ele era de Arco Verde. Aí esse cidadão chegou, aí o posto que a gente trabalhava tinha aquela bandeira lá famosa. Não sei o que, vai comprar no posto tal. Não sei o que, no posto tal. Aí o cidadão chegou, puxou, quando mandou, disse: completa aí, no dinheiro, agora estamos aqui o CPF para você cadastrar nos quilômetros de vantagem. Não tem não. Aí ele citou outros negócios lá, disse: tem não, a gente não tem aqui não. Que na verdade estava de uma transição de uma bandeira para outra e realmente não tinha. Ele olhou assim para ele, disse: mas frentista, que posto de piranga, vou citar o nome aqui, que posto de piranga fuleiro é esse que não tem nada? Aí eu digo: ei, meu amigo, que isso? Não diga isso não. Ele disse: por quê? Eu digo: tem eu, poeta, rapaz. Você já viu um poeta frentista aí no outro posto? Aí ele olhou assim para mim e disse: poeta, é? Tu é poeta, eu vi que ele conhecia do negócio. Ele disse: tu é poeta, escritor, tu declama ou tu faz repente? Eu digo: eu escrevo. Ele disse: pois tá bom, seu poeta. Eu vou no Recife, eu não vou abastecer agora não, mas eu vou no Recife que lá pra frente tem uns Ipiranga que tem o que eu quero. Mas quando eu voltar eu vou passar por aqui na madrugada, eu trabalhava à noite. Aí você faça uma estrofe dizendo algo que tem aqui que me agrade nesse posto Ipiranga, fora você, poeta. Bota também, mais faça uma estrofe. Eu digo: agora ferrou. Agora aí, já não tinha quase nada. Aí eu digo: não, mas pelo menos tem eu, poeta frentista. Aí isso já era algo. Aí chega outro rapaz, aí na hora quem foi o meu parente a atender.
Aí eu saí com um cafezinho. Amigo, quer um cafezinho? Ele disse, quero. Eu levei o cafezinho, levei a água. Aí ele disse, posto é esse, ó, diferente. Cada um deu. Posto é esse, o cliente é tratado bem. Eu digo, opa, já apareceu uma coisa. Aqui o cliente é tratado bem, né, na minha ideia. Aí a senhora dele bebeu a água, saiu para a conveniência e nisso chegou um povo daqui de Itacaimbó, não lembro bem quem era, mas umas meninas, né? Era no auge do rei da cacimbinha. É. Ela corre, bate com um bumbum na água, aquele negócio ali. E as meninas desceram do carro, assim, com short curto, assim, né? E o homem se admirou com a beleza das meninas, o que disse que o cliente é tratado bem. Ele disse, olha, e chegam umas gatinhas saltando a franga. Aí eu digo, rapaz, já tem mais outra coisa. Chegam umas gatinhas saltando a franga. Eu fui juntando na mente isso. Aí o cara foi embora, tal, as meninas ficaram lá, depois foram embora também. Com pouco chega o dono do posto, o meu patrão, apavorado, porque lá para cima baixaram não sei quantos centavos, e aqui eu sempre mantenho o meu preço mais barato. Então eu quero que vá ali, já, no computador, baixe tantos centavos na gasolina e tantos no diesel, que eu quero a gasolina barata e o diesel também. Aí eu já uma outra coisa, a gasolina é barata e o diesel também. Aí fui juntando isso e maquinando. Eu digo, meu Deus. Isso tudo aconteceu no mesmo dia? Isso no mesmo dia. Aí eu não tinha que fazer. Eu tinha que ficar ligado com alguma coisa de bom, né, que acontecesse. Aí fiquei ligado. Aí com um pouco chega um caminhoneiro. Aí esse já era cliente, brincava com a gente. E a carga dele estava meio frouxa, as cordas. E ele começou apertando as cordas, mas era assim, toda era corda. Aí chegou numa corda, meu amigo, o nó não desatava nem a pau. Ele disse, mas rapaz, se eu cortar essa corda vai ficar curto, não vai dar para dar outro nó amarrando essa carga. Aí eu disse, mas tem jeito. Meu pai contava uma história que o cabo, quando um nó está muito apertado, você pensa num cara velhaco, que não paga pai nosso nem as almas. Aí eu disse, eu digo uma, você pensa num cabra que veaco, que não paga nada, um velhaco, um bilontra. Aí ele disse, ele não vou pensar logo em 3. Eu digo, então dê 3 assopros na corda, ó. Nada a ver, né? Superstição do povo do sítio. Rapaz, ele não soprou 3 vezes, o nó desatou. Aí ele disse, mas rapaz, esse frentista é um danado, trazendo um nó, ele desata. Ele desata o nó, esse danado. Eu digo, olha, trazendo um nó, nós desata. Aí eu comecei, aí fui pensar na estrofe. Aí comecei a juntar as coisas da gasolina barata, eu digo, a gasolina é barata, foi a estrofe. O cara chegou. Aí o cara não veio, mas eu fiz a estrofe, ele não passou de madrugada, eu nunca mais vi esse homem. Aí eu digo, olha, a gasolina é barata, diz é barato também, que cliente é tratado bem, trazendo um nó, nós desata. E chega menina gata, dançando e saltando a franga. Falta o cão chupando manga, mas vamos colocar na lista e tem eu, poeta e frentista, tudo no posto de Ipiranga. Eita! Aí, tá doido. Aí aparecia muito dessas coisas, né? Aparece. Outro dia chega um cara, motorista lá do Ibimirim. Esse também era cliente lá, ele tinha um convênio lá com o posto e abastecia lá. E ele desce e começa fazendo careta e dizendo, eu queria ser pobre um dia. Queria ser pobre um dia. Eu já espero, eu digo, ele tá com pegadinha. Ele diz, também esse frentista não pergunta nada. Eu queria ser pobre um dia, que todo dia é ruim. Eu digo, isso dá verso. Aí eu pensei, deu um moto. Queria ser pobre um dia, que todo dia é ruim. Aí eu disse, eu nunca pedi esmola, mas eu queria ser rico. Não andar mais de jirica e passear de Corolla, sorridente e bem pachola, saber falar mandarim, viajar para Pequim e viver na mordomia. Queria ser pobre um dia, que todo dia é ruim. Aí assim, é baseado no que acontecia no momento. Pois bom, tem essas coisas engraçadas assim. Né? Muito bom. E essa
de criar também até um pouco rápido, né? Acontecer uma situação e você já começar a pegar as situações que acontecem no dia a dia e criar essa poesia, né? Muito bom, isso é fantástico. Pois é. Hoje tem alguma poesia sua assim que você guarda, assim, que gosta muito e você leva ela onde você vai, algo que você escreveu? Tem. Eu costumo dizer a todo mundo que a melhor poesia eu ainda não fiz. Eu estou em busca dela. Né? Quando acaba pensar que já fez o que ele estaciona, então eu estou em busca da melhor poesia. Né? Que for da vontade de Deus, ela chega. Um dia eu digo, essa aqui eu cumpri minha missão. Mas tem as que eu gosto muito. Por exemplo, eu gosto da Mão de Deus, eu gosto Pelas Veredas da Vida, né? Uma poesia que eu recito nas minhas apresentações, essas poesias, né? Tempo tem um significado pelo sentido de eu ter feito ela mentalmente, sem ter escrito. Depois eu dei uma melhorada escrevendo e guardei, lógico, escrita. Mas eu estava esperando um ônibus para vir para um jogo aqui na cidade. Na época eu gostava de jogar futebol. E enquanto o ônibus não vinha, eu esperando lá na estrada, eu montei as estrofes dessa poesia. Eu gosto muito dela. Mas, assim, a poesia mesmo, que ainda está por vir, quem sabe. Perfeita, né? Aquela que a gente... mas eu tenho essas mas que isso eu é bom, igual você falou. É bom que a gente não tenha, né? Porque a gente sempre fica em busca dela. Exato. Né? Pra gente não estacionar. Aí, a poesia que eu falo Pelas Veredas da Vida é mais ou menos assim, né? Eu digo, durante a nossa existência a gente iremos notar que nem todo mundo aprova o nosso jeito de pensar. Também vamos perceber que é difícil esquecer quem não está mais presente. Que a gente tem que chorar, mas depois recuperar para poder seguir em frente. Vamos ver que muita gente que da gente se aproxima nem sempre querem o nosso bem, e por serem assim nos ensinam que sejamos diferentes, para só sermos coniventes com quem cultiva amizade, que ao próximo dá valor, sempre semeando amor para colher felicidade. Vamos ver que a verdade é sempre o melhor caminho, que mesmo ofertando flores, alguém te dará espinho e vai tentar te iludir para assumir o seu lugar. Mas não caia em desatino, que a justiça do divino está aí para julgar. Um dia irás cantar, no outro sentir saudade. Vai pular, ter alegria, vai passar dificuldade, vai chorar e vai sorrir, vai tropeçar, vai cair e levantar lindamente, com sua cabeça erguida pelas veredas da vida, você vai seguindo em frente. E vai ver que o presente de Deus para nós é a vida, que sempre fazer o bem vai ser a melhor saída para as nossas pretensões. E obter novas lições será de grande valia, para você ser mais feliz e ser um eterno aprendiz buscando sabedoria. Para quando chegar o dia do nosso instante final, a gente por um instante lembra como foi legal. Sentir o sabor da vida que está de despedida para você sair de cena, partir para a eternidade, vendo que deixou saudade, mas viver valeu a pena. É um ensinamento de vida, né, cara?